paz e bem, alegria e muita sinergia. Feitas as apresentações do curso SEBEX e do mapa da jornada, iniciamos agora os estudos programados para o capítulo 1. Neste primeiro módulo, teremos como objetivo os estudos assim programados. Passo 1. Conhecer e entender os conceitos básicos sobre comunicação. No passo 2, examinaremos quais são os principais tipos de comunicação. No passo 3, procuraremos entender melhor como nós percebemos o mundo. Uma avaliação sobre a ótica da neurolinguística. No passo 4, estudaremos os principais pressupostos neurolinguísticos e suas relações com o processo comunicacional. No passo 5, veremos a importância de conhecer a si mesmo. No passo 6, mostraremos a você a importância de identificar o estado desejado, ou seja, onde desejamos chegar. Comecemos então a nossa jornada. Damos o primeiro passo do capítulo 1 falando de algo que você usa todos os dias, mas talvez ainda não tenha percebido o tamanho da força do recurso do qual faz uso. Estamos falando da comunicação verbal, essa que sai da sua boca e está no centro das suas relações com as pessoas com quem se relaciona. A comunicação que está presente nas 24 horas do seu dia, construindo pontes ou muros, curando ou machucando, aproximando ou afastando. A comunicação verbal é a ponte entre o pensamento e o mundo. É por meio dela que você articula ideias, influencia pessoas, defende valores e transforma realidades. Quem faz bom uso da comunicação amplia seu poder de ação no mundo. Desde os tempos antigos, as civilizações perceberam o poder da comunicação. No mito, no rito, no direito, no discurso político, a comunicação verbal sempre foi ferramenta de construção social e cultural. Quem domina a comunicação amplia a sua liberdade. Daí a importância de entendermos a estrutura desse processo. Comecemos, pois, com a pergunta básica: o que é comunicação? Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare. Significa partilhar, participar algo, tornar algo comum. Através dela, da comunicação, os seres humanos partilham diferentes informações entre si, transmitindo ideias, desejos, necessidades, sentimentos, pedidos e observações sobre as coisas perceptíveis ou imaginadas. Em outras palavras, comunicação verbal é o uso da linguagem oral ou escrita para transmitir ideias, sentimentos e informações entre as pessoas, por meio de palavras organizadas segundo as regras de uma língua. Por exemplo, se você diz "estou com frio", está usando a linguagem verbal, oral ou escrita para expressar uma sensação e espera que a outra pessoa compreenda a mensagem com base no mesmo idioma, escrita, símbolos, entre outros. Esse processo
pode ocorrer por meio de diferentes canais, como linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem escrita, símbolos, entre outros. A comunicação é essencial para a interação humana e desempenha um papel crucial em várias áreas da vida, incluindo relações interpessoais, negócios, educação, ciência ou qualquer outro campo. A comunicação do paciente com o médico, por exemplo, é essencial para um diagnóstico mais preciso. No diagrama que aparece em seu vídeo, mostramos agora os elementos da comunicação. O primeiro deles é o emissor, a pessoa ou entidade que envia a mensagem. Pode ser um palestrante, um operário ou você, quando fala. O segundo elemento da comunicação é o canal. O canal é o meio físico utilizado para a transmissão da mensagem que é transmitida. Pode ser a voz, a mensagem falada, o papel, na linguagem escrita, o vídeo, o telefone, o e-mail, as redes sociais, a rádio ou a televisão. O elemento seguinte é o código. O que é o código? É o conjunto de sinais utilizados para significar alguma coisa, para compor a mensagem a ser enviada. Exemplos: a língua portuguesa é um código. Os sinais visuais, os gestos são códigos. A linguagem corporal, os emojis muito usados na comunicação virtual, as imagens, etc. Elemento seguinte: mensagem. O que é a mensagem? É a informação, o conteúdo que se quer comunicar. Pode ser uma ideia, pode ser uma emoção, um sentimento, uma opinião, uma história, uma instrução ou uma informação que está sendo transmitida. Outro elemento central da comunicação, o receptor, ou seja, a pessoa que recebe a mensagem. Pode ser um auditório, pode ser um aluno, um telespectador, um familiar, um colega de trabalho, ou mesmo você, quando ouve o seu interlocutor. No momento em que você assiste este vídeo, você é o receptor da mensagem que estou a enviar. Por fim, o último elemento a ser analisado, o feedback. Feedback é a resposta ou reação do receptor à mensagem que é enviada. É a resposta dada ao emissor, indicando se a mensagem foi recebida e foi compreendida. Pode ser verbal ou não verbal, um aceno de cabeça, uma pergunta, um sorriso, uma resposta direta. Só existe comunicação quando há um feedback fechando o ciclo comunicacional. Atente bem para isto. Só existe comunicação quando há um feedback fechando o ciclo comunicacional. Em outras palavras, sem feedback não há comunicação. Temos ainda um elemento que faz parte do processo comunicacional, que é o contexto, ou seja, a situação ou o ambiente em que a comunicação ocorre. Inclui o lugar, o momento, a cultura e o assunto a ser discutido ou conversado. Pode ser o local de trabalho, a sala de aula, uma praça no evento público, um tribunal ou o ambiente onde se dá uma conversa íntima. Apresentados os elementos da comunicação, podemos dizer que
Comunicação é poder. Comunicação é o processo social básico, primário no processo evolutivo, porque é por meio dela que a vida em sociedade se torna possível. É por meio dela que você articula ideias, influencia pessoas, defende valores e transforma realidades. Quem domina a palavra amplia seu poder de ação no mundo. Comunicação, pois, é poder, desde que feita com clareza e sem ruídos. Um comunicador eficaz organiza bem suas ideias, usa frases curtas e evita jargões desnecessários. Fala com naturalidade e evita ruídos em suas interações. Mas o que se entende por ruídos na comunicação? Ruídos na comunicação são interferências que atrapalham ou distorcem a mensagem entre o emissor e o receptor, dificultando a compreensão clara do que se quer comunicar. Considera-se como tal qualquer fator externo que interfira ou comprometa de algum modo a clareza na emissão, na transmissão, na recepção e na compreensão de uma mensagem. Esses ruídos podem acontecer em qualquer fase do processo comunicativo e podem ser de várias naturezas, por exemplo, físicas, psicológicas, linguísticas ou tecnológicas. Exemplificativamente, podemos classificá-los em ruídos externos, técnicos, fisiológicos, culturais e semânticos. Ruídos externos são os sons ou vibrações físicas que atrapalham a audição, como conversas paralelas, quem nunca? Sirenes, buzina, algazarra. Por outro lado, ruídos técnicos são interferências de natureza física, mecânica ou tecnológica e que atrapalham a comunicação. Decorrem de falhas do equipamento de comunicação, como, por exemplo, um microfone com interrupções na transmissão da voz, qualidade de áudio ruim, travamentos na apresentação de vídeos, etc. Esses ruídos não estão ligados ao conteúdo da mensagem, nem à forma como ela é formulada, mas sim ao meio ou canal utilizado para comunicá-la. Eis alguns exemplos de ruídos técnicos. Sinal de internet fraco em uma videochamada, causando travamentos ou cortes no áudio. Microfone com falhas ou chiado durante uma palestra. Imagem distorcida ou áudio fora de sincronia em uma transmissão ao vivo. Ligações com eco, chiado ou atraso, dificultando a escuta. Impressão borrada ou ilegível de um texto importante. Falta de iluminação adequada que impede a leitura labial em uma apresentação. Os ruídos técnicos, porém, podem ser evitados. Antes de qualquer apresentação em público ou em uma reunião de trabalho, verifique na apostila o checklist dos ruídos que podem ocorrer na comunicação, mas também podem ser evitados com algumas ações preventivas. Está lá na apostila para você. Falemos agora dos ruídos fisiológicos. Eles estão relacionados com os problemas físicos, como surdez, resfriados
ou problemas no aparelho fonador. O orador deve evitar falar em público quando estiver com problemas na fala ou quando estiver resfriado. Esses dois casos afetam diretamente a voz, a respiração e a concentração. Tanto o problema na fala quanto o resfriado podem comprometer significativamente sua performance e sua comunicação. Falemos agora dos ruídos culturais e semânticos. São aqueles oriundos dos erros semânticos do orador enquanto fala, ou mesmo em decorrência da diversidade cultural, em razão dos quais a mensagem não é bem compreendida. Para evitar esses ruídos em sua comunicação, sugerimos e recomendamos fortemente as práticas semânticas relacionadas com cada videoaula e disponíveis nos compêndios, ou seja, nas apostilas. Aproveitamos ainda os espaços de alguns slides para auxiliar você a ampliar o vocabulário com algumas palavras e seus sinônimos. A importância da linguagem corporal. A comunicação eficaz também depende da boa combinação entre a comunicação verbal e a linguagem corporal. Gestos, expressões faciais, postura e tom de voz, por transmitirem emoções, devem estar sempre alinhados com a fala. A congruência entre a fala e a linguagem corporal intensifica a credibilidade, evita contradições, facilita a compreensão da mensagem e torna o discurso mais persuasivo, gerando maior conexão com seu auditório. A comunicação verbal se diferencia da não verbal, que ocorre por gestos, expressões faciais, entonação, postura corporal, etc. Ambas, porém, geralmente atuam juntas e se completam para que a mensagem seja plenamente compreendida. O fato de vivermos numa sociedade que valoriza a comunicação verbal faz com que não levemos em conta a importância da linguagem corporal, de igual modo utilizada por nós para expressar sentimentos e emoções. Isso nos leva a imaginar que as pessoas com quem falamos não percebem a nossa linguagem corporal. Isso é um ledo engano. Não apenas percebem, como dão a ela mais credibilidade. A linguagem corporal, como veremos depois, é aquela que revela nossos estados emocionais. Por isso se diz que a linguagem corporal tende a revelar o que sentimos ou pensamos, mesmo quando tentamos mentir. E quando há incongruência entre a linguagem falada e a linguagem corporal, nosso interlocutor acredita no que diz a linguagem corporal, reveladora de nosso estado emocional. Por isso se diz que a linguagem corporal tende a revelar o que sentimos e pensamos, mesmo quando tentamos mentir. E quando há incongruência entre a linguagem falada e a linguagem corporal, nosso interlocutor acredita no que diz a linguagem corporal, reveladora de nosso estado emocional. O corpo fala, e fala sem que percebamos.
falamos com o olhar, falamos com os gestos, falamos com os braços e até mesmo com o silêncio. Daí o dizer, é impossível não se comunicar, adotado como pressuposto pela PNL. Paul Ekman, psicólogo americano, pioneiro no estudo das emoções e expressões faciais, considerado um dos mais notáveis psicólogos do século XX, decifrou e catalogou cerca de 10.000 microexpressões faciais que acontecem continuamente no rosto das pessoas, sem que elas sequer percebam. Em outros momentos deste capítulo e em capítulos posteriores, voltaremos a falar sobre a linguagem corporal com mais propriedade. Lembre-se, comunicação não é o quanto você fala, mas o quanto o outro entende quando você fala.